Oi, pessoal. Hoje nós veremos o capítulo 3 de Gênesis, a queda do ser humano. Na verdade, esse capítulo apresenta o acontecimento que causou a toda a tragédia humana, né? E só vamos fazer algumas observações, porque é uma história que vocês conhecem certamente muito bem, né? Então, primeiro, o autor do Gênesis apresenta a serpente e diz que ele é muito sagaz, né? Sagaz em hebraico significa arum, né? Arum, que significa inteligência, né? E prudente. E no caso, aqui para a serpente foi usado de maneira negativa. Então, a tradução na Bíblia foi feita como um ser sagaz, sagaz, né? E como nós vemos no texto do capítulo 3, a serpente não era simplesmente um réptil, né? Um animal, porque nós podemos ver que, na verdade, serpente, ela tinha capacidade de persuadir homem e mulher através de sua palavra. E seu uso de palavra parece mostrar que ela até conhecia muito bem a mente de Deus. Mente de Deus. Então ela é capaz de trabalhar com o coração do Adão e Eva, principalmente Eva, né? Porque a conversa toda praticamente gira em torno da serpente com Eva e colocar o casal contra Deus. Então, realmente, serpente era um animal astuto, mas possivelmente sua identidade poderia ser chamada como um antideus, né? Então, o serpente usa a sua inteligência para persuadir a Eva, colocando contra Deus e usando também o que? As mentiras, né? Mentiras. E assim distorcendo a imagem de Deus como uma figura ditatorial, usando mentiras, causando dúvidas e descrenças no coração da Eva e Adão. Agora eu falei que a palavra hebraica que significa sagaz é arum, né? Arum. É interessantemente que essa palavra hebraica também tem significado de nudez, nudez, né? E certamente aqui há um jogo de palavra, né? Jogo de palavras, porque o autor de Gênesis, logo antes de apresentar este episódio de Eva com serpente, ele apresenta que o casal Adão e Eva, apesar de que estavam nus, eles não se envergonhavam, né? Significando que eles estavam no estado de inocência e de um relacionamento perfeito e edificante um ao outro. Então sua nudez não atrapalhava esse relacionamento do casal, como casal. Talvez possivelmente porque quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, o propósito de Deus era o quê? Era para multiplicar e ser frutífero na terra. E certamente Deus usou, né, esses órgãos, né, órgãos sexuais para alcançar essa finalidade de multiplicar e ser frutífero. Então, quando eles estavam inocentes, era algo abençoado, abençoado, né?
Mas nós vemos depois de Adão e Eva ter pecado, eles ficaram embaraçados, né? Ficaram com vergonhas, sabendo que estavam nus. Então, tendo vergonha entre si. Então, o fato de eles sentirem um relacionamento culposo, né? Então, aqui a nudez sendo usado como um jogo de palavra ligado com o pecado, né? Nós podemos pensar assim, por quê? Porque no capítulo 9 de Gênesis, nós vemos um outro episódio com Noé. Capítulo 9, versículo 20, né? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fez o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. Né? Aqui, então, o Noé, ele descobrindo o que o Cã fez, né? Ele, claro que não, o autor não está explicando explicitamente o que Cã fez. Se ele olhou a nudez do pai, apreciando a nudez, ou só olhou de longe, não está claro, né, o que aconteceu. Mas ainda assim, o Noé ficou bravo, ele amaldiçoa o Cã e seu descendente Canaã, né? Por que será que o Noé estava amaldiçoando Canaã em vez de Cã? Nós vamos ver isso quando trataremos o capítulo 9 novamente, né? Mas o que eu queria só lembrar vocês é que a nudez está intimamente ligada com o pecado, né? Porque no acontecimento anterior, no capítulo 3, o autor parece intencionalmente estar ligando a nudez com o pecado de Adão e Eva. E no capítulo 9, novamente, né? Está havendo um jogo de palavra entre a nudez de Noé e a maldição que ele proferiu por causa de atitude incorreta do seu filho Cã. E essa parte, olhando o Wenham, um teólogo bem conhecido, inclusive ele escreveu vários comentários a respeito do Antigo Testamento, ele comenta, ao se referir essa palavra Arum sendo usada para a serpente como sagaz. Então ele explica dessa maneira: os 2, Adão e Eva, buscaram ser mais sagazes, mas o que descobriram é que estavam nus. Não é? O que o Wenham queria dizer? Adão e Eva buscaram ser mais inteligentes, prudentes, Arum, querendo ficar como Deus. Mas o que acabou de acontecer é que eles descobriram que estavam nus. E uma observação no versículo 6 diz que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, né? Eva olhou a árvore depois das palavras persuasivas da serpente, olhou novamente a árvore e era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, né? Essa citação de versículo 6, quando Eva olhou a árvore, era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, faz lembrar a afirmação do apóstolo João,
na sua carta, 1 João 2,16, onde tudo que pertence ao mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É justamente o que aconteceu com a Eva, não é? E realmente nós precisamos tomar cuidado com o que nós olhamos. Esse acontecimento também faz lembrar o fracasso de Davi também, não é? Quando o Davi estava olhando o que não devia olhar, né? Batseba tomando banho. E aí então começa o pecado de Davi e o fracasso de Davi. E nós lembramos a palavra de Jesus Cristo, né? Se nós olhamos coisas erradas, certamente isso pode causar o desejo, né? Trazendo consequência do pecado, quando Jesus cita sobre adultério, né? Então, quando eu li esse texto, a primeira dúvida que surgiu era onde Adão estava quando Eva estava conversando com a serpente. Porque todo o texto do capítulo 3, onde aborda a conversa entre os dois, a gente não vê a presença de Adão dentro dessa conversa. E ele só aparece no versículo 6, não é? Que o Eva achou boa, né? Olhou a árvore do bem e mal e achou boa, e ela comeu e também deu para o Adão, né? Isso pode levar a pensar que talvez Adão não estava desde o começo da conversa, mas ele estava em outro lugar e no fim ele apareceu e nesse momento Eva deu para Adão o fruto e ele simplesmente comeu o fruto. Mas ao ler o texto hebraico, eu fiquei sabendo que faltava uma parte da tradução, porque em hebraico claramente diz que Adão estava ao lado o tempo todo da conversa, porque há uma palavra composta, né, de preposição com ela, imá. Então, a tradução deveria ser assim: Eva deu o fruto para o Adão que estava ao seu lado. Isso quer dizer que Adão estava junto com Eva desde a conversa com serpente. Não é impressionante isso? É impressionante por quê? Porque o fato de Adão não ter intervindo para alertar Eva, lembrar Eva da ordem que o Deus deu para eles. Na verdade, essa ordem foi dada pessoalmente para Adão primeiro, né? E Adão sabia disso, sabia que naquele dia que eles comerem o fruto da árvore do bem e mal, certamente morreriam, né? Mas ainda assim ele ficou calado. Ele foi simplesmente submisso. E essa irresponsabilidade de Adão trouxe a tragédia do ser humano. É muito importante o marido exercer sua liderança dentro da família, não é? Outro episódio parecido nós vemos no mesmo livro de Gênesis, não é? Quando Abrão e Sara, né, eles estavam cansados de esperar o cumprimento da promessa do filho para eles, pelo Deus. Sara sugere para Abrão, né, para tomar sua serva Agar, né, serva egípcia, para ter filho. Nesse momento, o que Abrão deveria ter feito? Abrão deveria ter dito para Sara: Sara, sei que é difícil, mas vamos aguardar até que a promessa de Deus seja cumprida, né? Porque Deus prometeu
várias vezes. Certamente Ele proverá o nosso filho legítimo. Mas interessante que, se olhar o texto, Gênesis 16, Abraão não questionou a sugestão da Sara. Simplesmente ele concordou, submeteu a sugestão da Sara. Ele dormiu com Agar e Agar concebeu Ismael. Não é? E nós sabemos como o nascimento de Ismael, em vez de trazer a bênção, trouxe uma tragédia, não somente entre os dois, entre Isaac e Ismael, mas posteriormente para as gerações posteriores, conflitos eternos travados até dia de hoje. Eu vejo que maior responsabilidade dessa tragédia seria do Abraão. Talvez Deus esteja mostrando intencionalmente esses dois erros dos dois maridos. Não é? E nós precisamos aprender, né, que o marido deve exercer a liderança, né? Não a liderança ditatorial, né? Liderança com amor e com sabedoria. E depois do pecado, então há sérias consequências do pecado, da desobediência, não é? E nós vemos principalmente os resultados da queda, né? Foi a inversão da ordem, Eu estou acompanhando a escrita do nosso querido professor do seminário de Dallas, né? Eugene Merrill, né? Ele já aposentado, e ele escreveu o livro da Teologia do Antigo Testamento, é um livro muito bom, né? E vocês, se puder, recomendo para adquirir esse livro. E ele fala a respeito da inversão de ordem depois da queda do ser humano, né? Inversão de ordem entre Deus e homem, né? Deus e ser humano, porque na conversa nós vemos que Eva e Adão querendo usurpar, né? Usurpar a autoridade de Deus. E também houve a inversão de ordem entre marido e mulher, entre homem e animal, e homem e o mundo físico, né? O homem, depois dessa queda, tem que trabalhar muito para obter seu sustento, né? Porque a natureza se tornou hostil ao homem, não é isso? E finalmente eles são expulsos do Jardim do Éden. E Eugene Merrill, ele escreve assim: sua iniciativa de tomar fruto proibido da árvore e dar ao seu marido sugere que ela já tinha tomado a posição de liderança pela qual não foi concedida a ela. Essa atitude ficou mais exacerbada pela queda com maior desejo de dominação. Porém, Deus ordenara que seu marido deveria governar sobre ela. A queda trouxe uma alienação entre ser humano e Deus, entre marido e esposa, que brotou um tipo de dominância do homem sobre a mulher que não era nunca pretendida no mandamento de criação, não é? Eugene Merrill está se referindo a Gênesis 3:16, onde diz assim: e a mulher diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Deus acrescentando a dor no parto da mulher, né? Aí continua assim: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa frase é um pouco difícil de compreender, não é? Mas felizmente Deus colocou um paralelismo, uma frase, um verso paralelo a esse no próximo capítulo, né? Capítulo 4 e 7, quando o Caim estava muito irado
depois de sua oferta ter sido rejeitada. Então, Deus visita Caim, né? Capítulo 4, 7, e diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Né? Duas frases paralelas. O que nós podemos interpretar 4:7, e essa interpretação certamente poderá ajudar o versículo 16 do capítulo 3. Né? O que o Deus estava dizendo para Caim? Deus estava dizendo que o pecado, né, está tentando dominar o seu coração. Né? Mas você deveria dominar esse pecado. E certamente, se não dominasse isso, iria causar uma tragédia. Né? Agora, essa explicação colocando sobre a respeito da Eva, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Né? Deus está dizendo para Eva: você tem o desejo de dominar o seu marido, mas no fim o seu marido irá dominar. Né? Governar e dominar, na verdade, são paralelos. Né? Em hebraico é marshal. Né? Então, aqui mostra o desejo da mulher dominar sobre seu marido, que não seria uma atitude correta. Né? Mas no fim, o homem que é mais forte acabará dominando. Mostrando o quê? Mostrando o conflito entre marido e a mulher. Não é? E onde está a solução? A solução está em Cristo Jesus, né? No segundo Adão. Na comunidade, onde crê em Jesus. A família saudável, construída, como é o relacionamento matrimonial. Né? Os dois servindo um ao outro, se submetendo ao outro, amando um ao outro, em vez de entrar em conflito, querendo dominar um ao outro. Não é? Então, essa seria a solução que vem de Deus. Né? E por isso nós precisamos estar bem cientes desse conflito entre marido e mulher.